Polícia de Sorocaba prende homem que se passava por oficial do Exército, delegado, médico e advogado. Ele ainda é suspeito de ter estuprado 2 garotas de 11 e 16 anos. Polícia Militar de Votorantim define como será a reintegração de posse em Peró, que está marcada para os próximos 10 dias. Mesmo em férias, grupo de alunos de Sorocaba dá uma lição de cidadania. Eles realizaram uma ação junto à polícia contra o vandalismo. Quem usa as rodovias como meio de trabalho já reclama do reajuste dos pedágios. E eu acho que vai ter mais recessão depois da Copa. Alimentos integrais conquistam cada vez mais os consumidores. Olá, boa noite. Homem que se passava por várias profissões, entre elas delegado e médico, é preso por abusar sexualmente adolescentes. Uma vítima é de Itu e a outra de Sorocaba. Oficial do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, médico psiquiatra, delegado federal. Essas são algumas das identidades que Wilson Rogério Rosa assumia para enganar as mulheres com quem se envolvia. Ele não era nada disso. O homem de 41 anos havia sido condenado por latrocínio e atentado violento ao pudor cometido nos anos 90. Passou 17 anos na cadeia e estava em liberdade condicional e aplicava golpes em mulheres. Para convencê-las, além das fardas e fotos, usava um giroflex no carro e apresentava crachás como este, de major. Em uma das fotos encontrada na casa de uma das vítimas, é fácil perceber a montagem. Wilson Rogério enganou pelo menos 3 mulheres. Ele as fazia pedirem empréstimos e chegou a pegar o cartão da pensão de uma delas, viúva. Para uma das vítimas, o prejuízo foi de R$50 mil. A parte mais assustadora foi descoberta depois da prisão. A polícia encontrou o suspeito no estacionamento de um shopping. Ele resistiu à prisão e ainda tentou se livrar de um celular, o arremessando contra a parede. No aparelho, investigadores encontraram vídeos pornográficos. O homem tinha registrado os abusos sexuais que cometeu contra as filhas de uma das vítimas, garotas de 11 e 16 anos. A família mora em Itu. Segundo o depoimento das vítimas, o homem dizia que iria aplicar nas meninas uma técnica de massagem para várias finalidades, como emagrecimento e para tratar problemas na coluna. Para cometer os estupros, ele aplicava anestésicos. Uma das mulheres ainda era agredida. O que a gente apurou é que ele alegava que estava fazendo um tratamento, né? Então ele fazia o tratamento com as crianças, inclusive com a mulher com quem ele convivia. Para violentar as crianças, ele ficava sozinho. Ele permanecia sozinho com a criança ficava de costas, ela não percebia que ele estava fazendo isso, mas ele filmava, né? Esse ato, ele ficava filmando. O pai de outra vítima, de Sorocaba, chegou a desconfiar das várias profissões que Wilson Rogério dizia exercer. Mas o estelionatário era convincente. Era bom de conversa, convencia. Contava boas histórias, a gente ficava até meio abismado de saber que a história era muito... Achava que era verídica, né? Mas a gente ficava com o pé atrás porque a gente pensava assim, não descansa, não... Qual horário que tem para descansar? Depois que surgiram as primeiras suspeitas de golpes, vários BOs foram registrados contra o estelionatário e outras vítimas podem colaborar com informações. Que absurdo! E para novas denúncias, as vítimas podem entrar em contato com o 1º Distrito Policial de Sorocaba. O telefone é o 15 32 32 2150. Eu vou repetir, 32 2150, denuncie. Em busca de uma operação pacífica, a Polícia Militar de Votorantim discute reintegração de posse. 40 famílias devem ser retiradas de uma área em Iperó. A reunião foi em Votorantim, no batalhão da Polícia Militar, que abrange a cidade de Iperó. Alguns sem terras fretaram um ônibus para chegar até o local. Participaram representantes das famílias que fizeram a ocupação e o proprietário do terreno, no bairro Jorge Wetter. Durante o encontro, a PM manifestou preocupação em evitar conflitos durante a retirada, prevista para os próximos 10 dias. A PM tem essa consciência, essa situação de estar preocupado com crianças, com a integridade física da pessoa em si, com a dignidade da pessoa em si, seja crianças, adolescentes, os velhos, os acamados, nós temos essa preocupação. Então, visando isso aí, para que eles
possam antecipar a retirada desse pessoal, dessa situação, estar preparado para sair do local, a gente faz essa reunião de conscientização. No início de junho, a juíza Heloísa Nogueira, da 2ª Vara de Boituva, determinou o cumprimento de um mandado de reintegração de posse, ou seja, a retirada das famílias do local. O advogado dos ocupantes entrou com um recurso na 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. A ocupação na propriedade particular de 15 mil metros quadrados começou há um mês. Sem terras, montaram barracas e uma cerca para delimitar a parte ocupada, 1/3 do terreno. Somos em 150 famílias lá e nós queremos que tenha um local para nós ter uma moradia digna, entendeu? O grupo afirma que nada é produtivo ali. As razões do pessoal dessas 130 famílias que estão ali acampadas, elas são plausíveis. Por que digo isso? Porque a terra, ali, aquele pedaço de terra, são cerca de 15 mil metros, é uma grande área rural, ela não cumpre a sua função social, ela está abandonada há 30 anos, cerca de 29 anos para ser mais preciso, e a terra ali, ela é passível de reforma agrária. O dono do terreno nega que a área esteja abandonada. Como é que eu vou abandonar uma coisa que é minha? Eu tenho outra propriedade, não tenho só essa. Propriedade nenhuma minha está abandonada. Acontece o seguinte, porque você vê boi lá e não vê gente, então está abandonada. Eu não preciso estar lá o dia inteiro. Eu sou advogado, tenho outra atividade para fazer. Não tem que ficar exclusivamente ali. As famílias estão preocupadas com o que acontecerá depois da retirada. Saber o que vão fazer com a gente, porque são 150 famílias que a maioria deles estão desempregados. Segundo a secretária de governo, os sem terras podem se cadastrar em programas de habitação da cidade. Nós faremos os cadastros daquelas famílias que forem buscar um auxílio da prefeitura e verificaremos caso a caso o que será possível ser feito para cada situação individual, né? E no fim da tarde tivemos a informação de que foi negado o recurso que o advogado das famílias havia pedido no Tribunal de Justiça de São Paulo. 3 homens suspeitos foram presos em flagrante enquanto desmontavam um carro em Jundiaí. Um morador da Vila Esperança chamou a polícia quando percebeu a ação de uma garagem. Ao chegar ao local, a PM confirmou que o veículo era roubado. Um dos suspeitos já tinha passagens pela polícia por posse de drogas. Os 3 foram encaminhados ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista. Terminou a greve dos funcionários do Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí. Ao todo, foram 6 dias de paralisação. Segundo o sindicato da categoria, os trabalhadores aceitaram a proposta que foi apresentada durante conciliação no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. Os profissionais em cargo abaixo de auxiliares de enfermagem vão receber 12% de aumento. Os de cargos maior, 8%. O Vale-Refeição subiu 20%. Os trabalhadores já voltaram às atividades. Um homem revoltado com a morte do pai causou estragos no Hospital Regional de Itapetininga na noite desta segunda-feira. De acordo com a polícia, ele alegou falta de atendimento médico e quebrou a porta da entrada do hospital e do consultório. Um computador, um ventilador e uma lixeira também foram destruídos. O rapaz foi levado à delegacia e depois liberado. Uma perícia deve ser feita no local. Olha esta imagem, que impressionante! Um caminhão subiu em cima de um carro, essa sim, imagem impressionante, em cima de um carro no começo da tarde na rodovia Quintino de Lima, que liga São Roque a Ibiúna. Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu em uma passagem estreita depois que os 2 veículos tentaram passar ao mesmo tempo. Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido. Até a retirada dos veículos, a passagem ficou interditada e já foi liberada. Uma das 3 meninas desaparecidas que nós mostramos ontem aqui no Norte Cidade voltou para casa em alumínio. Segundo a polícia, Natália Rodrigues Vaz, de 16 anos, retornou hoje, mas não quis dizer onde as amigas Maiara e Raíssa estão. As meninas saíram de casa no dia 23 de julho com sacolas de roupas. Segundo a mãe de uma delas, as 3 foram vistas no último sábado em um bar na cidade de Amador Bueno. Se você tiver informações sobre as outras jovens,
Entre em contato com a Delegacia de Alumínio pelo telefone 11 4715 1477. Motoristas, a partir de hoje, já pagaram mais caro ao passarem pelas praças de pedágio. Para quem usa a estrada como meio de trabalho, o reajuste pesa e muito. Não teve jeito, a carga ficou mais pesada. As entregas de bebidas, fios e outros produtos industriais agora custam mais para serem transportadas, independentemente do tamanho do caminhão. E ninguém quer assumir essa conta. E hoje o repasse é imediato, será repassado para todos os clientes. 50 caminhões desta transportadora de Sorocaba despacham mercadorias para quase todo o país. Mesmo os caminhoneiros que seguem para outros estados vão pagar mais caro. Então o cliente reclama e também repassa. Infelizmente quem paga é o cliente final. Os novos preços dos pedágios na nossa região agora são: no sistema Anhanguera Bandeirantes, de Jundiaí a São Paulo, passou de R$ 7,30 para R$ 7,70. Em um mês, são R$ 16 a mais. O pedágio da rodovia Castelo Branco, em Itu, teve aumento de 6,67%. Já na rodovia José Hermílio de Moraes, a Castelinho, subiu para R$ 5,40, 8% a mais. Em alumínio, na rodovia Raposo Tavares, o valor aumentou 40 centavos e atingiu os R$ 7,00. Na Marechal Rondon, em Porto Feliz, o pedágio passou de R$ 5,90 para R$ 6,30. E para quem vai ao litoral pela Via Anchieta, o aumento foi de 80 centavos. O pedágio passou de R$ 21,20 para R$ 22,00. O motorista paga o mesmo valor na rodovia dos imigrantes. Quem não tem outra alternativa e precisa passar pelas cancelas do pedágio, reclama dos novos valores. E eu acho que vai ter mais recessão depois da Copa também, viu? Aí vai vir paulada. Já usei 2 praças de pedágio e já paguei mais caro já. Mas também há quem prefira trafegar pelas rodovias pedagiadas por conta de suporte mecânico e segurança. Castelo Branco, né, Bandeirantes, Anhanguera, pelo menos está bem cuidada. No bolso mexe um pouco, mas eu notei e gostei assim, da rodovia, porque acho que é melhoras, né, para a rodovia. E ainda falando em rodovias, depois de mais de 2 anos em obras, finalmente a rodovia Raposo Tavares na região de Itapetininga foi oficialmente inaugurada. O evento contou com a presença do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. São mais de 42 quilômetros de pista duplicada, um investimento de 216 milhões de reais. A obra, que demorou mais de 2 anos para ser entregue, foi desenvolvida pela concessionária que administra a estrada, em cumprimento ao acordo de concessão de rodovia. O trecho entre Araçoiaba da Serra e Itapetininga beneficia ainda outros 3 municípios da região: Capela do Alto, Sarapuí e Alambari. O Poupa-Tempo de Itapetininga também foi inaugurado nesta terça-feira. A unidade vai integrar serviços como emissão de documentos e do Detran. De acordo com a Secretaria de Gestão Pública do Estado, com o posto, 280 mil pessoas serão beneficiadas. Durante a inauguração, o policiamento foi intensificado. Manifestantes se reuniram em frente à unidade para pedir investimentos em outras áreas, como saúde e educação. O protesto seguiu pacífico. O Poupa-Tempo de Itapetininga vai funcionar na rua Alfredo Maia, 162, no centro da cidade.